Bom dia, senhores, e a paz do Senhor. Nesta manhã, meditando e assistindo alguns vídeos, veio à minha memória, não é que tivesse faltando de memória, foi que eu recebi, já tinha sido recebido, mas nunca passei em vídeo, a respeito do sofrimento de Cristo para salvar a humanidade. As pessoas, eu também apresentamos muito o Calvário, porque é para o Calvário quando se deve olhar, porque foi ali que foi consumado. Jesus Cristo disse: está consumado. Ali foi que ele libertou a humanidade do pecado, da justiça e do juízo. Ali foi onde Cristo deu a vida dele. O maior amor que o Pai podia provar foi entregar o seu Filho amado para dar a vida em resgate de nós por causa do pecado lá no Éden. E nós éramos escravos do inimigo, e ali Jesus Cristo libertou e disse: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Entregou o Espírito a Deus e voltou para Deus o Pai. Ele veio como Jesus, como filho, mas ele era o próprio Pai. Ele é uma dos seres da pessoa da Trindade, Pai primeiro, Pai, Verbo da vida e Espírito Santo. O Verbo, ele desceu, se fez carne e habitou entre nós. E aqui ele nos ensinou a amar, ensinou como chegar aos céus e ter a vida eterna, e assim mesmo ele se entregou em resgate por nós. Eu costumo dizer que nós somos de Cristo duas vezes. Primeiro, nós somos de Jesus porque nos fez, e nos fez a melhor coisa desse mundo, não tem igual a nós. Fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Ninguém jamais, nem anjo, nem nada, foi feito à imagem e semelhança de Deus. Deus nos fez com amor, e infelizmente nós erramos também, como os anjos erraram antes. Mas Cristo é um amor tão grande por nós que ele veio nos resgatar e nos resgatou. Mas para sermos salvos, somos salvos só através dele, porque é o sangue dele que purifica o pecado. E o amor dele, ele é como costumo dizer, somos dele duas vezes. Nós somos dele porque ele nos fez, e segundo, nós somos dele porque ele nos comprou, porque ninguém podia pagar o preço do pecado lá do Éden, mas Cristo, ele podia pagar, só ele pagou, e pagou com morte de cruz. Mas ao terceiro dia a morte não venceu ele, porque ele é maior, né? Ele venceu a morte, ao terceiro dia ressuscitou e prometeu buscar-nos para ir morar na cidade celestial, da onde nós somos, nós viemos. Costumo dizer sempre, nós não somos terrenos, nós estamos aqui para Deus escolher o melhor fruto, a melhor semente. Nos deixou aqui para uma espécie de um estudo, para nos estudar mesmo, como nós somos. Ele deu o livre-arbítrio para fazermos o que quisermos, mas ele disse: olha, tem dois caminhos, tem um largo e um estreito. Eu escolhi o estreito, é ele que conduz a vida eterna. Eu sou a porta, né? Batei e abre-se-vos-á. Aquilo, muitos têm vários contextos a respeito dessa palavra, mas a porta mesmo é Cristo. Ele diz: eu sou a porta. Que porta é essa? É a porta que conduz à vida eterna, e para entrar por ela não é fácil. O caminho é estreito, a porta é estreita. Temos que negarmos a nós mesmos, porque muitos aceitam o Evangelho, aceitam a Cristo, mas quer viver como acha que deve ser, mas não é assim. O livre-arbítrio é se negar a Deus e viver a seu bel prazer, a sua bel vontade. Mas para seguir a Cristo tem que seguir os mandamentos dele, para poder morar no reino dos céus, para conquistar a vida eterna. Também temos que carregar a nossa cruz. Diz que se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Primeiro tem que se negar. Negar o quê? Negar o pecado, aos prazeres. Prazeres do mundo. Tem prazeres que não é pecado, mas tem prazeres que condenam. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga.
porque o maior ele já fez, né? O que vamos tomar a cruz é viver de acordo com Cristo e superamos no dia a dia. E eu agradeço a Ele por mim e por você que está escutando, que vai escutar essa mensagem, por Ele acreditar em nós. Porque nós nos acordamos porque Deus acredita em nós. Ele acredita mais em você do que você nele. Ele acredita mais em mim do que eu nele. Porque Ele nos dá a chance todos os dias. Às vezes eu digo que tem 50, tem 100 anos, mas na verdade nós temos o que vivemos. Eu tenho uma certa idade, vou fazer 66, tenho 65, mas esses 65 eu não tenho, eu já vivi. Eu tenho a vida que Deus me deu. Acordou, acorda, Ailson. Vamos trabalhar, né? Vamos conquistar o reino dos céus, vamos fazer os deveres que eu passo para ti do dia a dia, e cada um tem o seu compromisso para com Deus e para com a sociedade, para consigo mesmo, para com a família, amar todas a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E me veio a palavra Cristo, o maior sofrimento dele para conosco, para resgatar-nos. Apresentamos o Calvário, tá certo? O sofrimento de Cristo, a morte, os pregos, o madeiro, todo o sofrimento. Mas antes disso teve um sofrimento maior, que poucos olham para ele, que é o cálice. Muitos julgam a respeito daqueles cálices, quando o Pai termina a ceia, e ele vai orar, chama 3 discípulos a orar, Pedro, João e Tiago, e toda vez ele encontra eles dormindo. Porque tem coisa que você tem que passar só. É você e Deus. É Deus lhe provando para você ser aprovado. É porque não ser aprovado de toda maneira. Mas Deus, às vezes, ele prova o ser humano, mas porque ele ama, para nos prepararmos para algo bom que ele tem mais na frente, para prepararmos para estarmos prontos para o que ele preparou para nós. E Jesus Cristo, quando ele estava orando, que os discípulos estavam dormindo, era ele que tinha que passar para o Pai, e ele dizia, na oração dele, eram essas palavras: Pai, afasta de mim esse cálice. E por 2 vezes ele encontrou os discípulos orando, ele estava orando mais na frente, mas aí Jesus entendeu que era ele e o Pai. Ele disse: Pai, afasta de mim esse cálice, mas se possível, Pai, faça-se a tua vontade e não a minha. Porque diz, porque a vontade de Deus é perfeita. Ele ali está como Cristo, o humano, porque Cristo tinha 2 divindades, assim como você é imagem e semelhança dele, você tem 2 divindades, você tem a do céu e a da terra. Nós somos terrenos e somos também celestes, porque nossa alma e o nosso espírito veio dos céus, veio de Deus, e o nosso corpo terreno é da terra. Cristo também, quando ele se veio, ele fez carne e habitou entre nós, né? Mesmo sendo Deus, ele negou-se a si mesmo e veio para morrermos e morrer em morte de cruz. Só que quando ele está orando, ele ora de uma tal maneira. A oração de Cristo foi tremenda. A oração de Cristo, ninguém jamais vai fazer uma oração daquela, que foi de tal maneira, como o apóstolo diz, que o suor dele se tornou em gotículas de sangue. Médicos dizem que é possível, e isso realmente é verdade. Tudo que está na Bíblia é a verdade. E existe. Agora, dificilmente uma pessoa vai aguentar, vai resistir, mas no caso de Cristo, ele resistiu. O suor dele, ele orou tanto que começou a suar, ele pediu tanto que o suor dele foi tão grande, tão tremendo, a força que ele botava na oração, a fé que ele implantava naquela oração, pedindo ao Pai que afastasse dele o cálice que ele ia beber. Ele sabia tudo que ia passar. Alguém diz, mas o pior foi a morte, o pior foi a cruz, o pior foi os pregos,
O pior foi, não, o pior não foi aquilo não, o pior foi o cálice. E que cálice é esse? A separação que ele tinha que passar do pai com o filho. Nunca ele tinha se separado do pai. Nunca o pai tinha se separado dele. Foi a primeira e única vez que houve essa separação na Trindade. Ficou só o Espírito Santo e Deus. E Cristo passou sozinho. Por isso que ele é o nosso Salvador, Rei e Senhor. Porque ele, como humano, ele conquistou a nossa liberdade, mas não foi de graça, ele pagou o preço maior. Todo o preço caiu nas costas de Cristo. Porque foi ele que veio para nos resgatar. Ele foi o escolhido da Trindade. Ele veio como filho e diz, Pai, afaste de mim esse cálice. Se assim não for, faça-se a tua vontade e não a minha. Ou seja, eu estou pronto para dar minha vida pela humanidade. Eu estou pronto, Senhor, para cumprir o meu compromisso aqui na terra. Eu estou pronto, meu Pai. E ali, quando ele termina a oração, ele vai, enquanto os discípulos dormindo, levanta. Vamos, porque a hora é chegada. O inimigo vem aí. Aí sempre quando se fala inimigo, as pessoas pensam que é uma pessoa contra a outra. Não, nossos inimigos são as hostes infernais do mal. São anjos caídos. Esses são os nossos inimigos, porque eles são inimigos de Deus e nós recebemos de Deus uma coisa maravilhosa, sermos a imagem e semelhança de Deus. Ninguém jamais foi e creio que não vai ser, porque vai estar chegando o final dos tempos. Todo mundo sabe pelos sinais que esse mundo está para ser destruído. Deus vai fazer novos céus e nova terra. Está escrito lá em Apocalipse, está na Bíblia. E eles vão, e lá Judas traz ele com um beijo e entrega aos soldados romanos. E ele é condenado, ele vai para ser julgado, vai para Pilatos, vai para Cafás, vai para Anás, e é julgado pelo povo. Aquele povo que Pilatos até deu uma chance, mas aquela chance de Pilatos era só para se defender, porque a mãe de Pilatos disse, cuidado com esse justo, porque num sonho que eu tive, muito eu sofri por causa dele. E Pilatos, com medo, aí entrega a responsabilidade que era dele para o povo. Mandou o povo escolher. Era necessário naquela festividade soltar um preso, e ele podia soltar a Cristo. E ele sabia que Cristo não tinha pecado. Cristo era justo, ou seja, era inocente. E o outro era um prisioneiro condenado, era um malfeitor, mas só que o povo escolheu a Barrabás, que é este preso, esse que estava preso também. E Barrabás foi solto e Cristo ficou. Aquele povo que dizia, solta a Barrabás e crucifica Jesus Cristo, é o mesmo povo que, num domingo chamado Domingo de Páscoa, adorava ao Senhor. Ele entrou em Jerusalém, montado num jumentinho, e o povo gritava, hosana ao nosso rei, hosana ao nosso rei. Botava palmeiras, folhas de palmeiras pelo caminho, como que fosse um tapete, recebendo o rei dele, o rei do judeu, o nosso rei, na verdade, é o nosso rei, não só dos judeus, porque os galhos dos judeus, os judeus eram um país escolhido, Deus escolheu os judeus para ser povo dele, mas depois os judeus eles erraram tanto em vários tempos que a Bíblia diz que os galhos se quebraram e houve um enxerto nos galhos que se quebraram e Deus enxertou conosco. Aí a vida eterna passou para nós que éramos gentios. Os gentios, pela lei dos judeus, eram tidos como imundo, mas Deus amou a todos. Deus enxertou os galhos com nós. Nós passamos a fazer parte da videira. Jesus Cristo é a videira, né? E a salvação também passou para nós. E o cálice estava para ser tomado.
Jesus Cristo é condenado, Jesus Cristo sofre, Jesus Cristo vai ao Calvário, Jesus Cristo é batido, é surrado, é chicoteado, é esmurrado, é cuspido, tudo que se pode humilhar uma pessoa, fizeram com o Senhor Jesus Cristo, e ele calado aguentou tudo por mim e por você. E na hora do cálice, que ele pedia tanto ao Pai, aconteceu. E que cálice foi esse, irmão Ailson? Ou seja, como queiram falar, pastor Ailson. Que cálice foi esse, pastor? Eu vos digo na verdade, esse cálice foi a separação do Pai e do Espírito Santo para com o Filho. Nunca tinha acontecido, mas era necessário que acontecesse, porque Deus é santo, exige que sejamos santos. Deus não aborrece a mim, não aborrece a você, Deus não aborrece a ninguém. Deus ama a todos, ele só aborrece a prática do pecado, a prática do erro. Mas se a pessoa, ele se arrepender e ir a Cristo, Cristo salva, Cristo liberta, Cristo é o libertador, é o resgatador. E na hora dele receber os nossos pecados para poder salvar a nós, porque sangue, antigamente no Antigo Testamento, era feito com sangue, esses resgates, mas só que não resgatava, cobria os pecados, é diferente de fazer o resgate, cobria para que mais na frente viesse o verdadeiro Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que está imolado desde a fundação dos tempos. Por isso que João, quando vai batizar Jesus Cristo, o apóstolo João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E na hora que Cristo é batizado, Deus dá testemunho de Cristo e diz: este é meu filho amado, a ele me comprazo, a ele obedecei. Deus dá testemunho do Senhor Jesus Cristo. Mas, quando ele recebe nossos pecados, Deus se afasta. A natureza, ela reclama, porque ela está vendo o seu dono, o seu construtor, o seu cuidador, o seu ajudador, sendo morto inocentemente na cruz do Calvário por amor a nós. Deus se afasta. Agora, porque Deus se afastou de Cristo, Deus não abandona ninguém. Deus nunca te abandonou. Deus nunca vai te abandonar. Deus, ele pode não compartilhar as coisas que você compartilha, porque, como eu disse antes, Deus é santo, importa que sejamos santos para chegarmos a Deus. Santo significa ser separado do pecado, ou seja, errar o alvo, errar Jesus Cristo. Se você errar Cristo, porque a prática do pecado não te levou, mas Cristo não te deixa de amar, Deus não te deixa de amar, ele ama do mesmo jeito a qualquer pessoa. Deus não faz a distinção de pessoa, nós somos iguais, viemos da mesma semente, viemos de Adão, viemos de Eva e somos feitos filhos de Deus. O pecado foi que nos separou do Senhor, mas Jesus Cristo fez o resgate. E quando ele recebe os nossos pecados lá na cruz do Calvário, o pecado entra nele, por isso que Deus se afasta. Deus é santo e ele não compartilha com o pecado. Jesus Cristo recebeu no seu corpo o pecado da humanidade para o sangue dele, o sangue de Cristo, lavar o pecado da humanidade que a humanidade havia praticado, que ainda ia praticar. Cristo, o sangue de Cristo tem todo o poder para a purificação do pecado, porque assim o foi e assim o é. E Deus se afastou de Jesus Cristo e ele se sentiu só. Por isso que ele diz: Eli, Eli, lema sabachthani. Na hora da morte, lá na cruz, ele está dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Deus se afastou de Cristo por causa do pecado. Mas quando Jesus recebe os nossos pecados, o sangue de Cristo
lava-nos dos pecados. E o Senhor Jesus Cristo, ele, depois de consumar, ele diz: Pai, está consumado, ou seja, eu cumpri o que eu vim. Em tua mão, em tua mão eu entrego o meu espírito. E assim foi feito o resgate para nós. Jesus é o Salvador do mundo. E eu espero que você aceite Jesus para ir morar no céu. Em nome de Jesus, eu agradeço aos ouvintes e espero que você veja, assista esse vídeo, curta, compartilhe com outras pessoas e me siga para ver mais vídeos como este. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.